Fala aí pessoal, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios da apostila Koch para o curso pré-vestibular de Química 131, apostila 3, capítulo 13. Esse módulo se refere ao estudo das ligações covalentes, ok? Vamos lá, exercício de aplicação número 1. Ele fala o seguinte: o óleo cantal é isolado a partir do azeite de oliva extra virgem, responsável pelo sabor pungente desse tipo de azeite, e tem atividade biológica análoga à de agentes anti-inflamatórios. Qual tipo de ligação química une os átomos constituintes da molécula de óleo cantal? Então temos aqui uma molécula orgânica, ok? Lembrando que cada vértice aqui eu tenho um átomo de carbono. Se eu analiso essa estrutura, o que eu percebo? Eu percebo que ela tem apenas átomos de carbono, que são esses vários aqui, oxigênio e hidrogênio, ok? Não só esse hidrogênio, mas todos aqueles que faltam aqui, que estão escondidos na molécula. Esses elementos todos, né, carbono e oxigênio, são ametais. E o hidrogênio, junto com eles, entra para aquele grupo de compostos que, quando eu tenho ligações entre eles, eu tenho apenas ligações do tipo covalente, ok? Então, todas as ligações aqui são ligações em que há compartilhamento de elétrons. Assim, o tipo de ligação química é covalente, ok? Lembrando que quando a gente fala de ligação química, ele pergunta se é iônica, covalente ou metálica. Nesse caso, é covalente. Exercício número 2 agora. Na fórmula eletrônica ou de Lewis da molécula de nitrogênio, o número de pares de elétrons compartilhados é... Aí ele deu o número atômico do nitrogênio. Vamos lá. Se eu tenho o número atômico, eu consigo fazer a distribuição eletrônica do nitrogênio. Ele pergunta aqui para mim de pares de elétrons compartilhados. Cuidado com a pergunta dele, ok? Então, o nitrogênio tem 7 elétrons, enquanto está neutro. Quando eu distribuo, tenho isso daqui. Perceba que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, para fazer ligação covalente com outro nitrogênio, ele tem que fazer 3 ligações para inteirar os 8 elétrons. Ou seja, a molécula de nitrogênio que ele fala é a molécula N2. Quando eu desenho essa molécula usando aqui a fórmula de Lewis, eu tenho aqui ó, o nitrogênio com 3 e mais esses 5 elétrons. Mesma coisa desse outro lado. Compartilhando aqui esses 3 elétrons, temos aqui uma ligação tripla, ok? Pergunta, ele quer pares de elétrons compartilhados. Então, eu tenho aqui ó, 1 par, 2 pares, 3 pares. Alternativa C, ok? Seguindo, vamos lá. Agora, exercício número 3 do Enem. Ele fala assim: alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações, que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos corresponde ao valor mínimo da energia potencial. Então, 0 Kelvin, quando não tem agitação das moléculas, energia mínima. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta a sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. Então, vamos lembrar. Temperatura fala da agitação dos meus átomos. Quando maior a temperatura, mais agitados eles estão. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão de linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura, de T1 a T4, com temperaturas crescentes. Vamos lá. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Então, temos aqui vários fenômenos. Ele fala que aqui é o 0 Kelvin, energia mínima. Então, ó, tem um gráfico de energia por distância interatômica, ou seja, entre os átomos. Aqui é onde eu tenho 0 Kelvin, eu tenho os átomos aqui na energia mínima, porque eles não estão se movimentando, então estão aqui no que é o ideal para eles. O que acontece? Conforme ele vai subindo aqui, ó, T1 é essa faixa, T2, T3, T4. Fala que oscila em torno de uma posição média, nessa extensão toda aqui da linha horizontal. Cuidado, porque oscilar não significa que eu estou quebrando a ligação, tá? Aqui, quando ele está falando dessa oscilação, a gente consegue, inclusive, com alguns aparelhos, fazer a medição dessas oscilações,
ok? Porque eu tenho aqui ó, uma contração, uma expansão da ligação. Então, eu tenho isso daqui nos átomos, ok? Assim, se eu não estou quebrando ligação e nem, inclusive, arrancando elétrons, primeiro, eu não tenho aqui ionização, porque eu não estou formando íons. Dilatação significa o quê? Significa aumentar essa distância em função da temperatura. Não é exatamente isso que a gente está observando? Essa distância média pode aumentar aqui conforme eu aumento a temperatura. Esse fenômeno é o fenômeno da dilatação, ok? Vamos só ver aqui as outras. Dissociação. Para dissociar, eu tenho que já ter os meus íons. Ele não falou nada de íons aqui. E dissociar é separar esses íons, colocá-los distantes. Aqui eles oscilam, podem ficar até um pouco mais distantes, mas voltam, ok? Então não é dissociação. Quebra de ligação covalente. Ele não está quebrando a ligação aqui, ele só está dando energia, mas não a ponto ainda de quebrar. E por fim, formação de ligação metálicas. Também não tenho isso, uma vez que eu não tenho a formação de um retículo cristalino metálico com cátions e elétrons livres, então não é ligação metálica. Assim, a correta é a alternativa B, dilatação. Aumentou a distância porque aumentou a temperatura. E o sólido aqui dilatou. Certo? Fechamos aqui capítulo 13. Vamos agora para mais exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.